E olha só, o primeiro assunto do Ver Mais de hoje é um alerta sobre saúde. Você sabe que hábitos do dia a dia podem evitar ou favorecer o diagnóstico de câncer? É o assunto do Fala Doutor de hoje. Ter hábitos saudáveis, cuidar do que consumimos nas refeições, tudo isso interfere diretamente na nossa saúde e pode até ser um fator decisivo para ter ou não o diagnóstico de câncer. E para falar sobre esse contexto todo, que convidamos o médico oncologista Lucas Ferreira Santana. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Mari. Isso que eu falei é uma verdade. Toda a nossa vida realmente interfere e pode ser decisivo nesse diagnóstico? Sim, com certeza. Então, assim, quando a gente fala de câncer, não é uma doença. Então, são cerca de 200 doenças, cada uma afetando um sítio do organismo. E para cada uma dessas doenças, a gente tem fatores específicos que diminuem ou aumentam a nossa chance de ter câncer. Então, vamos pegar um exemplo que eu gosto de falar, que é o câncer de intestino, câncer de cólon. Então, para o câncer de cólon, e para todos os cânceres no geral, a gente tem basicamente dois tipos de fatores. Aqueles que dependem da gente e os que não dependem. Então, aqueles fatores que não dependem da gente. Para o câncer de intestino, por exemplo, a gente pode falar da hereditariedade. Se a minha mãe teve câncer, se meu pai teve câncer, se a minha avó teve câncer, eu tenho uma chance um pouco maior de ter câncer. Isso, infelizmente, não tem como a gente mexer. Mas, por exemplo, esse realmente é a minha situação. Minha avó teve, minha mãe teve, então é realmente a chance de ter é maior, grande. Mas maior. Quanto de chance que é isso? Quanto que tem? É subjetivo também, muda de pessoa para pessoa, né? Isso. É difícil mensurar isso. Tem algumas síndromes genéticas que a gente sabe que tem um risco muito elevado. Agora, quando a gente tem alguns familiares e não tem uma síndrome específica, então só o fato de você ter um familiar aumenta um pouco a chance. 20%, 30%, às vezes um pouco menos. Mas igual eu falei, isso não são coisas que a gente consegue mudar, né? Outras coisas que a gente não consegue mudar. O fato de eu ter algumas doenças, então no intestino, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são algumas doenças que acometem o intestino e que as pessoas que têm isso têm uma chance maior de ter câncer. Então essas não adianta, a gente não tem como mexer. Mas igual ao assunto de hoje, quais são os fatores que a gente pode mexer? Isso que eu acho que é muito importante. Então muita gente tem medo do câncer, mas não faz muita coisa para evitar, né? Então, medo é aquele assim, medo deixa lá, não vou enfrentar. Exatamente. E acho que é o contrário. Você tem que pensar no que você pode fazer para diminuir a sua chance de ter câncer. Então, de novo, mais uma vez para câncer de cólon, quais são os principais fatores de risco? Vamos começar com o cigarro. Então, tabagismo é um dos principais fatores que pode causar. Isso para vários também, né? Para vários. Então, todo mundo só pensa cigarro, câncer de pulmão, mas não é só pulmão. A gente tem vários sítios do organismo até que o cigarro... Até o intestino também. Até o intestino. Tá? Álcool. Então, etilismo, álcool em excesso aumenta a chance de ter câncer. Uma dieta pobre em frutas, pobre em vegetais e uma dieta rica em carne, principalmente carne processada. Então, carne vermelha, a gente sabe que aumentam mais ou menos quase 20% o risco de câncer de intestino. Se você come 100 gramas todo dia de carne vermelha, isso já aumenta em 20% o risco de câncer de intestino. E se a carne vermelha for processada, embutido, salsicha, linguiça, salame, isso aumenta ainda mais. Né? Isso no consumo, assim, consumo habitual, diário, rotineiro, né? Isso. A quantidade, ela está sendo discutida ainda pela Organização Mundial de Saúde. Mas se você comer, a conta que eles fazem é uma salsicha mais ou menos por dia. Né? Que então 50 gramas de carne processada por dia. Isso já aumenta seu risco de câncer. Né? Então, quem fuma já pode pensar em abandonar o tabagismo. Etilismo também, alimentação mais saudável. Então, como fazer para diminuir a chance de ter câncer? Então, pare de fumar, comece a comer coisas mais saudáveis, principalmente verduras, legumes e frutas. Coisas mais naturais também. Coisas mais naturais. Carnes. Carne vermelha e carnes processadas têm um pouquinho maior chance de ter câncer. Não é que é para abandonar completamente,
Mas se você come isso todos os dias, saiba que tem um pouquinho a mais de chance de ter câncer. Outra coisa muito importante, atividade física. Né? Então, a gente se preocupa muito com a questão cardiovascular, vou ter infarto, vou ter AVC, então vou praticar atividade física para evitar. Mas saiba que você também diminui a chance de ter câncer. Como que o exercício pode auxiliar nisso? Quando a gente faz exercício, a gente acelera o nosso metabolismo, a gente elimina algumas toxinas que podem nos trazer, que podem levar ao desenvolvimento de câncer. Então, a gente acelerando o nosso metabolismo, isso diminui a chance de câncer. Então, não só a alimentação, mas também a atividade física. Ok, obrigada, doutor, pelas informações. Eu acho que é um assunto que teríamos muito ainda mais para falar, mas já, né, algumas dicas já foram bem válidas. Obrigada, boa tarde, sempre bem-vindo aqui ao Ver Mais. Nada, que agradeço, Maria.